Boa tarde para todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui em mais uma exposição do Pipa. Quero agradecer aqui também ao Camilo, que está aqui com a gente há 16 anos, né, com esse projeto do Pipa. Agradecer aqui aos artistas, Gabriel Haddad, Leonardo Bora, Darks Miranda, André Gino, e chegou o Flávio Ventura, aqui, bem na hora. E então quero agradecer a vocês, aos artistas, e parabenizar a vocês por terem feito essa exposição linda. A gente também tem que agradecer ao conselho, aos indicadores, aos artistas. Todos os anos os indicadores indicam muitos artistas ao Pipa e é muito difícil selecionar 4. Temos aqui na presença artistas que já foram indicados, que foram ótimos. Infelizmente, não dá para a gente premiar todo mundo, embora a gente tenta premiar com o Pipa Online, divulgando os artistas pelo mundo. E a exposição, nós estamos com 2 exposições. A do Prêmio Pipa e a do Instituto Pipa, que é um recorte na coleção do Instituto Pipa, que o nome é Poéticas do Ruído, que foi criada aqui pela nossa querida Alexia Karpelovski, que trabalha há vários anos conosco. E agradecer também mais uma vez ao Camilo pela generosidade de apoiar a Alexia, mentorando na exposição. Agradecer a todo mundo aqui do Passo, a equipe do Pipa, equipe de montagem, a Next Step, que dá o apoio, também a designer que não está aqui, a Carla Marins, que ajudou nas 2 exposições, que está com a gente há 16 anos. Então, quero agradecer a todo mundo. Desculpe se eu esqueci alguém, mas eu tenho que falar tudo muito rápido. Vou falar rapidinho para vocês. O Instituto Pipa, eu, Lucrécia Vinhais, prazer, que eu não tinha me apresentado, e o Roberto Vinhais, fundamos o Instituto Pipa em 2009, com a intenção de apoiar a arte contemporânea brasileira, porque a gente achava que era um setor que não tinha muito apoio. E aí a primeira iniciativa que nós fizemos foi o Prêmio Pipa, que é a mais conhecida, que mistura com a história do Instituto. Mas o Instituto tem outras ações, e o próprio Prêmio Pipa e tudo se tornou uma plataforma de arte, onde pesquisadores, curadores pesquisam sobre a arte contemporânea brasileira, e onde em dia a gente tem aproximadamente 750 artistas, e no nosso site vocês encontram vídeos, entrevistas, os trabalhos deles são mini-sites dos artistas dentro do site, e a gente pede aos artistas que mantenham isso atualizado para ajudar nessa documentação para pesquisa. Mas outras iniciativas nós temos feito também, como a coleção do Instituto, temos feito comissionamentos. E, em 2019, nós fizemos um braço internacional do Pipa para ajudar a levar o Pipa mais para fora do Brasil. E aí criamos a The Pipa Foundation. E a The Pipa Foundation já fez algumas atividades. A gente tem parceria com a Gasworks, que é para residência de artistas. E nos próximos dias a gente vai estar lançando o edital, que vai ser restrito a todos os artistas que participaram do prêmio. Como são 750, então é quase uma chamada aberta. E temos também uma parceria com a University of Arts London, que é o Chelsea College, para fazer residência para jovens curadores, que também vamos lançar em breve o edital para o ano que vem. Então, já falei rapidamente de tudo e vou aqui passar a palavra para o Camilo aqui falar rapidinho também. Bom, boa tarde a todas e todos. Sala cheia, que bom. Eu vou só falar um pouquinho, né, do processo, né, do Prêmio Pipa, que eu acho que é um processo complexo e interessante, né, porque, né, quando o prêmio foi criado, lá, o Lucas falou 2009, a primeira edição foi em 2010, no MAN, quando eu era curador do museu, e uma questão que foi colocada logo de saída é como fazer um prêmio de arte no Brasil, o Brasil sendo um país com essas dimensões continentais. E como é que você consegue minimamente ter um olhar que abrange essa produção tão diversa, essas microcenas que compõem, né, o circuito de arte brasileiro. Fazer um edital aberto ia ser um problema, porque a gente não tinha mão de obra para receber 6 mil, 5 mil, que na época a Funarte fazia algumas coisas nessa direção. De fato, é uma coisa que precisa de uma envergadura de uma instituição pública, né? Uma iniciativa, né, independente, né, de uma ONG cultural, né? O núcleo de trabalho é pequeno, então não dava.
Então, o que a gente resolveu foi, né, criar, né, essa ideia dos indicadores, né, que estão espalhados pelo Brasil. A gente, cada ano, renova esse grupo de indicadores, são na faixa de uns 30, e de todas as regiões do Brasil tem, né, um conjunto de pessoas ligadas ao circuito de arte, seja como professores, como artistas já estabelecidos, como críticos, como curadores, que, né, estão ali atentos para esses circuitos. Eles, evidentemente, não precisam indicar só artistas do seu, né, contexto cultural, mas isso acaba, né, acontecendo porque, né, é que essas pessoas estão mais atentas e querendo valorizar. E, por isso, esse conjunto de artistas que são indicados anualmente, que são na faixa, né, varia entre 50 e tantos e 70 e tantos, porque cada indicador indica até 3 nomes, né? Pode ser 1, pode ser 3, pode ser 2, enfim. Mas geralmente indicam os 3, né? E aí compõe esse núcleo, né, maior dos artistas indicados. É esse núcleo que tem os 700 e tantos nesses 16 anos, que cada um tem uma página, né, no site do prêmio, e que vem acontecendo de fato como uma plataforma, né, importante de pesquisa. É bilíngue, então muitos pesquisadores, curadores, pessoas interessadas, colecionadores, tanto brasileiros como internacionais, olham muito esse site. Isso eu sei porque eu viajo em qualquer canto, quando eu falo na minha relação com o Pipa. Ah, que bom, já olhei para uma pesquisa que eu fiz de um projeto curatorial, enfim, eu vi isso do Japão à Argentina. Então, é de fato muito, muito olhado, por isso que é importante os artistas estarem sempre mandando coisas e alimentando, né, esse site com os trabalhos mais recentes, né? E, né, a partir desse núcleo, que é, né, esse bojo, né, de 60, 70, né, o Conselho do Pipa escolhe os 4 premiados. E esse fato de serem 4, no começo era só 1, passou a ser 4, também tem a ver com o fato dessa dimensão, né, tão ampla, né, geográfica e poeticamente da produção brasileira. Escolher só 1 era muito cruel. Com 4 você consegue dar conta, eu acho, né, de termos relevantes da produção a cada ano, termos poéticos, termos históricos, termos políticos, que devem ser, né, contemplados, têm a sua, né, relevância para apontar, para fazer um diagnóstico, uma cartografia do que está acontecendo. Então, isso eu acho que é muito importante com os 4 nomes. No caso aqui tem uma dupla, né, Leonardo e Gabriel, mas é uma dupla que compõe um. Isso mostra o quanto, né, o trabalho, né, do Pipa é de tentar, a cada ano, né, fazer um retrato, né, do que está ali acontecendo de mais relevante, seja o conjunto de artistas indicados, seja com os 4 premiados. E esse ano a gente teve, né, mais uma vez a sorte, né, de ter 4 artistas muitíssimo interessantes, muito, né, diferentes entre si, complementares entre si, que dão conta do que está acontecendo, né, no circuito brasileiro. Vai, né, da Flávia, que é um trabalho, né, que usa a linguagem pictórica, né, como a linguagem, digamos assim, né, determinante para o trabalho. O Leonardo e o Gabriel, que vem nessa interseção, né, entre as instituições de arte, a instituição do carnaval, a rua, o museu, né, a produção experimental e essa produção ritualística que é a do carnaval, que tem esse contato tão estreito, tão direto, tão forte com a cultura brasileira, e é muito importante que isso esteja dentro da cena, né, contemporânea, que tradicionalmente tem se mantido tão blindada e tão fechada para as manifestações populares. Então é muito importante que isso esteja acontecendo, que o Prêmio Pipa possa estar, né, contemplando também esse tipo de produção. A Darks, que está ali, que vem também do audiovisual, vem do cinema, né, e trabalha nessa confluência, né, de linguagens, vai do audiovisual para a cerâmica, do trabalho mais conceitual para o trabalho visual, para o trabalho manual, tudo isso, né, alimentado por uma fabulação muito rica entre o vegetal e o monstruoso, digamos assim, né? E, por fim, a Andréia Higino, artista, professora. Então, essa, né, interface
do trabalho pedagógico, do trabalho poético, do trabalho da imaginação, do trabalho do ensino, está tão presente nessa poética dela, nas esculturas em que ela se apropria, né, do material das salas. Esse material das salas que, de uma maneira geral, tem um papel meio que de disciplinador do corpo, né, em que o corpo fica todo ali inserido, né, nas carteiras, e com essa mobilidade restrita, a maneira de escrever, e ela se apropria disso com humor, com graça, né, com uma certa liberdade. Eu acho que é um trabalho muito importante que vem desse lugar da pedagogia sem querer fazer nenhum tipo de ilustração, mas joga com humor, joga com uma certa graça, com uma dimensão lúdica, que é muito bom. Então, eu acho que isso dá um pouco, né, a linha geral do prêmio, que se pauta, né, na diversidade e na qualidade. Uma combinação tão difícil de encontrar, né, essa sintonia entre diversidade e qualidade, mas que eu acho que é o grande esforço e é o que a gente tem tentado fazer ao longo destes 16 anos. Mais uma vez, quero agradecer aos artistas por dar essa oportunidade de estar aqui, disponibilizarem, e dar parabéns a vocês pela bela exposição e que ficou tão harmônica, vocês todos juntos. Agora, a gente vai por ordem alfabética ou vai por aqui? Então, a Flávia Ventura. Gente, boa tarde, estou muito feliz de estar aqui. Amo o Rio de Janeiro, só para constar. Eu adoro o Rio de Janeiro. Adoro qualquer oportunidade de vir para cá. Eu sou mineira, moro em São Paulo, mas adoro vir para o Rio. Eu quero começar dizendo que eu acho que o prêmio vem num lugar muito importante para mim, porque eu sou sobrevivente de algumas violências de gênero que ao longo da minha vida quase me mataram. Eu sou sobrevivente de um relacionamento abusivo que quase me matou, e na época que isso aconteceu, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu pesquisava o corpo em movimento. Então eu tinha uma pesquisa em Belo Horizonte que era muito desse corpo, assim, do efêmero. Eu tinha uns amigos da dança, a gente ia pra rua, eles começavam a dançar, eu desenhava eles no muro dançando, aquele corpo meio abstrato, meio em movimento. Mas quando eu tive esse trauma, eu adoeci muito. E aí foi quando eu parei, meu corpo parou e esse trabalho em movimento ele não fazia mais sentido para mim. E aí eu fiquei 1 ano tentando sobreviver, tentar voltar à vida, cabelo caindo, adoecido completamente. E aí depois desse 1 ano, assim, treinando respiração, eu recorri a tudo que vocês puderem imaginar na vida, assim. Eu estava respirando, fazendo uma respiração no meio da natureza, e aí eu tive um orgasmo, do nada, sem planejar. Eu fiquei 1 ano sem libido nenhuma, completamente zero libido, tentando voltar a me sentir vivo. E aí eu tive um orgasmo do nada, com um squirt muito intenso, que foi uma coisa muito que eu perdi a noção do tempo, perdi a noção do espaço, do meu corpo. Foi a coisa mais louca que eu já vivi na minha vida até hoje, pela respiração, por um estado de mental que eu cheguei ali naquele momento. E aí, naquele momento, eu falei, nossa, eu tô viva. Tô viva. E aquilo mudou tudo para mim. Porque aí eu tive força para continuar, e eu percebi a potência do erótico num lugar não só sexual, mas num lugar de estar viva mesmo. Eu comecei a tentar entender aquele orgasmo de todas as formas possíveis, e meio que virou uma obsessão para mim, num certo sentido. E aí, com o tempo, eu fui entendendo como que esse orgasmo, essa liberdade erótica, sexual, é muito política, num sentido de que eu comecei a usar o meu corpo para experimentar o mundo de uma forma que eu não fazia antes, que eu não percebia que era possível. Eu comecei a entender o corpo como uma potência de experimentação gigantesca, infinita. E com isso eu acabei caindo na pornografia, porque pesquisando gênero, corpo, eu caí na pornografia, eu comecei a fazer releituras da pornografia. Então eu tive uma fase que eu começava a tirar todos os homens das imagens para ver o que aquela imagem virava. E eu comecei a pesquisar o que significa esse olhar, que é produzido tanto na pornografia quanto na pintura, o que é essa imagem que está sendo representada, quais são as relações de gênero que tem ali, de poder, enfim. E aí teve um momento da minha pesquisa que é muito importante, que inclusive tem as pinturas que estão aqui agora fazem parte desse período, que é um período que eu comecei a inverter papéis de gênero. Então eu pegava imagens da pornografia e fazia as mulheres penetrando os homens, pensando aí até aí numa coisa bem binária, numa lógica bem binária, mulheres penetrando homens, então mulheres usando cinta e penetrando os homens, e eles num lugar de passividade, mas também homens nus sozinhos,
para ser ali admirado, para ser observado, para ser julgado, para ser criticado, igual sempre foi feito com o corpo feminino nas artes e na pintura, na história da pintura principalmente. Eu tenho muito interesse de fazer uma crítica a essa história da pintura por um lugar de gênero. E aí, quando eu comecei a pintar esses corpos dessas mulheres penetrando esses homens, até então eu não tinha tido essa experiência. E aí eu entendi que eu precisava fazer isso. Então eu comecei a colocar o meu corpo num lugar de experimentação e falei, não, agora eu vou ter que fazer isso, né? Eu vou ter que experimentar isso com o meu próprio corpo, ver o que isso significa. E tudo que eu comecei a pintar desde então está muito nesse lugar da experimentação do meu próprio corpo. Então, para mim, meu trabalho tem muita relação de corpo, que para mim é até uma pintura que é até performática, porque chega um momento que eu não sei mais se eu estou num ato sexual, se eu estou pintando, eu não consigo mais diferenciar, porque para mim é a mesma coisa no sentido de estar experimentando o mundo. E agora eu estou numa fase da pesquisa que eu estou pensando. Então, assim, eu sempre tive muito interesse na penetração. O que significa, num lado psicológico também, o que significa penetrar, se deixar penetrar, querer ou não penetrar, o que isso tem a ver com as ideias de corpo e gênero. E com o tempo que eu fui fazendo todas essas coisas com o meu próprio corpo, eu fui começando a desfazer as minhas bordas. Então, a minha pintura tem uma certa abstração por causa disso também. Que aí eu comecei a pensar nesse corpo que já está caindo para uma não binaridade, que está questionando o seu lugar de gênero, que está tendo uma incerteza sobre si mesmo. Acho que é sobre um processo de autodesconhecimento desse corpo, que está aberto para o mistério dele mesmo, para o desconhecido dele mesmo. Acho que isso é muito, muito importante num sentido de enfrentar as violências, que eu acho que todas essas violências estão conectadas, a violência ambiental, a violência de raça. Tudo isso está conectado. Então, acho que o meu trabalho hoje é muito sobre um processo de autodesconhecimento e de convidar as pessoas a se abrirem para as próprias barreiras borradas, questionar as coisas que estão definidas sobre elas mesmas. Então, acho que esse prêmio vem num lugar de muita felicidade para mim, porque eu penso sobre tudo que eu passei, a minha trajetória, de não ter desistido, de ter ficado tentando entender, enfim. E sentir que valeu a pena tudo isso, que valeu a pena ter continuado, ter feito tudo isso. Porque eu acho que, para mim, hoje, a minha experiência individual já não é mais tão importante. Eu trouxe ela aqui para contextualizar, mas vocês podem ver, no site do Pipa eu não falo nada sobre isso, nenhuma entrevista que eu gravei para o Pipa eu falo nada sobre isso. Porque eu comecei a levar para um lugar mais coletivo e político. Então, eu vou muito em Preciado, por exemplo, que é a minha principal referência. Enfim, deu 5 minutos. Mas, muito obrigada, estou muito feliz. Obrigada, Instituto Pipa. Valeu, gente. Então, agora, a dupla, Leonardo e Gabriel. Beleza. Bom, gente, boa tarde a todas, todos aqui presentes. Também uma alegria muito grande e finalmente nós juntos aqui. Que bom. A gente recebeu essa premiação também com imensa alegria. Muitas coisas que Flávia falou me tocaram profundamente e já começo a costurar uma coisa totalmente diferente do que eu havia planejado para esse nosso momento aqui, para essa breve reflexão aqui, porque também fico muito feliz quando venho ao Rio. Moro no Rio há 13 anos, porque lá no interior do Paraná, de onde eu venho, essa paixão pelo carnaval, essa vivência do carnaval, esse desejo de carnaval já irrompia, já aparecia com muita força e me fez vir para cá em busca desse carnaval, dessas fronteiras borradas, que foi a expressão, né, que a Flávia utilizou, em busca dessa arte que é tão múltipla e que é uma arte que só encontra sua plena potência no movimento, na dança, na vibração, na pulsação, na música, num senso coletivo, e que sempre quando deslocada desse espaço ritual, que é a Avenida Marquês de Sapucaí ou a Estrada Intendente Magalhães, onde eu e Gabriel começamos a nossa trajetória participando de coletivos, depois em dupla, quando essas expressões, essas materialidades, fantasias, esculturas ou carros alegóricos inteiros são deslocados para outros espaços, automaticamente brota um questionamento. O que é isso? E como
devolver a vida a essas peças, que são pensadas, que são concebidas para serem vividas, e que, dissociadas dessa potência de vida, dependuradas num cabide, num manequim, ou desconectadas do todo, se tornam outra coisa, que eu não sei o quê. E o nosso desafio, pensando na instalação que estamos apresentando aqui na exposição coletiva do Pipa, foi devolver vida a algumas dessas peças, né? Foi pensar essa pulsão de vida, conectando 2 trabalhos que realizamos para 2 agremiações sambistas diferentes, a Acadêmicos do Cubango e a Acadêmicos do Grande Rio, nos carnavais de 2018 e 2022, ambos os enredos, ambas as narrativas costuradas pelos fios visíveis e invisíveis de Exu. A homenagem a Arthur Bispo do Rosário e a celebração das potências poéticas desse complexo tão divino, tão humano, que a gente, na nossa narrativa, chamou de Exu, no Fala Majeté Sete Chaves de Exu. Então foi um movimento muito interessante, muito movido por essa alegria infinita que o carnaval nos proporciona, que os fazeres carnavalescos nos proporcionam, e penso que é fundamental aqui destacar essa dimensão coletiva desses trabalhos. São trabalhos que falam do movimento, dos atravessamentos, dos não acabamentos, que se deslocam por tempos e espaços múltiplos e circulares, e que passam por muitas mãos, que são produtos de fazeres, de saberes que são transmitidos, no mais das vezes oralmente, tecnologias que habitam espaços como os barracões, os ateliês, as ruas, e que, de alguma forma, definem, ainda que seja difícil pensar em alguma definição, o nosso fazer artístico. E destacar também o quão importante é um prêmio de arte contemporânea olhar para as artes carnavalescas enquanto arte contemporânea. Uma questão que para nós nunca existiu e que, no entanto, como o Camilo bem colocou, sempre esteve posta nesse tabuleiro, neste cenário das artes brasileiras. Então, só temos a agradecer a todos que nos premiaram, que nos indicaram, que acompanharam a montagem, Alexia, Patrícia, Lucrécia, Camilo e todo mundo aqui ao Passo. As agremiações pelas quais já passamos, Mocidade Unida de Santa Marta, Acadêmicos do Sossego, Acadêmicos do Cubango, Acadêmicos do Grande Rio, agora Unidos de Vila Isabel, todas as pessoas que colaboraram para a montagem da instalação e que trabalharam em colaboração conosco ao longo dessa trajetória, sempre em movimento. Obrigado, Laroyer. Vamos lá, Gabriel. Obrigado, Léo. Eu não vou agradecer a todo mundo novamente, que vão ser as mesmas pessoas. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês. Parabéns pelos trabalhos. Parabéns, Flávia, Darques e Andréia. São trabalhos muito potentes e lindos, assim como todos que estavam concorrendo. A gente tem grandes amigos participando de toda a cena cultural, cena artística brasileira. Então a gente fica muito feliz de estar aqui representando, inclusive representando a classe carnavalesca. Né, as artes carnavalescas, né? A gente vê em alguns lugares colocarem carnaval e arte, né? Fazer uma separação. Isso acontece muito e a gente fala, não, tem que botar um acento, carnaval é a arte, né? Ou carnaval e outras artes, né? Porque tem a arte carnavalesca presente. Então, como o Léo falou, essa dimensão do coletivo acho que é uma das grandes características do nosso trabalho, né? Quando a gente vai fazer uma montagem ou no próprio barracão, vocês vão ver a gente sempre andando em grupos, são grupos que chegam, grupos que vêm e trocam, porque imagina a dimensão, por exemplo, de 5, 6 alegorias, tripés e 3.000 fantasias. Eu e o Léo, a gente não conseguiria confeccionar tudo sozinhos, desenhar, fazer todo o projeto. Então o carnaval tem essa dimensão realmente coletiva, né? Do desenho, do projeto, da ideia, de como aquilo vai se materializar. E em relação a esses materiais, como que a gente vai testando isso também nesses diversos anos que a gente vem trabalhando. Nossa parceria enquanto dupla se firmou em 2015, então nesses 10 anos, partindo para o 11º carnaval que a gente vai elaborar, a dimensão do material, da escolha, de como que a gente vai trabalhar aquilo na avenida e também da questão do sensível, a emoção, como que a gente vai conseguir colocar emoção dentro daquela obra, porque a gente precisa fazer com que todos ali se emocionem.
é um aspecto de arte que também é uma competição, né? São 12 escolas que vão estar competindo ali para ser campeã. Então a gente precisa fazer com que a plateia se emocione, o jurado se emocione, quem está em casa se emocione. Então como fazer isso, né? Então a gente vai tentando unificar as narrativas que a gente vai desenvolvendo, o estilo de material que a gente vai utilizando, por exemplo, os fios de malha que a gente trabalhou no Carnaval de 2020 já são diferentes dos fios de malha do de 22, que a gente vai tentando trazer diferenças para essas criações, mas também que ao mesmo tempo identifiquem, aquilo ali é do Gabriel e do Léo, é da dupla Bora Haddad, né? Então é uma maneira que a gente vai tentando desenvolver para criar essa identificação com o nosso trabalho, que as pessoas já identifiquem e falam, caramba, eles usaram esse material agora, mas é diferente do uso que eles fizeram no ano anterior. Então é a forma que a gente vai tentando desenvolver essas narrativas, unindo a questão material com a questão emotiva do enredo. E, claro, alguns enredos, por exemplo, como a conexão que existe do 2018 para 2022, também está ligado às questões de religiões de matrizes africanas, então a falsa demonização a Exu, então o que a gente batalhou em 2020 com o enredo sobre Tata Longerá, o enredo de 22, para que a gente vá desmistificando essa ideia de que Exu é o diabo. Não, Exu é nosso companheiro, está aí, está movimentando o mundo e está ajudando a gente nessa luta pela arte popular brasileira. Então, obrigado, gente, mais uma vez. Obrigado ao Pipa. E vamos embora, vamos para mais um. Boa tarde, todo mundo. Bom, prazer estar aqui também. Enfim, quero agradecer ao Instituto, o pessoal que trabalhou aí para montar a exposição, Patrícia, maravilhosa, Carla, Lucrécia, Alexia, e aos companheiros aqui de exposição. Me sinto muito honrada assim, de estar compartilhando esse momento com vocês. E bom, eu assim, não pensei em nada, não tinha preparado nada para falar, mas enquanto foi bom assim ter começado de lá, que eu fui pensando um pouco assim, e aí eu tinha pensado assim, tá, eu vou falar mais ou menos, contar o básico, assim, são 5 minutos e tal, mas aí, Flávia falou e Léo falou, e aí quando o Léo falou assim, a fala da Flávia me fez falar outra coisa. E aí, ouvir Léo também, acho que me fez querer, enfim, falar um pouco diferente, assim, né? Bom, eu sou Darks Miranda, sou de Fortaleza, Ceará, moro há muito tempo no Rio de Janeiro, há 20 anos. Eu vim para o Rio de Janeiro para estudar cinema, estudei em Niterói, na UF, morei em Niterói um tempão, depois vim morar no Rio, enfim, morei em vários lugares no Rio. E comecei a trabalhar com cinema, com montagem, edição de vídeo. Fui fazendo meus trabalhos em cinema, curta-metragem, mas sempre fui indo mais assim para o experimental, baixo orçamento e curta-metragem. E aí e fui assim entendendo que talvez, na verdade, minha onda não fosse cinema, fosse uma coisa que flertasse mais com as artes plásticas. E aí, entrei numa crise, assim, falando, não quero mais fazer cinema, mas eu continuava trabalhando com aquilo, editando filmes e tal, assim, era, o trabalho que, enfim, até hoje eu faço, que me sustentava e tal. E aí aconteceu uma coisa curiosa que, enfim, que é o que eu decidi falar depois de ouvir o Léo, que entre, assim, 2010 e 2012, eu estava um pouco nesse momento dessa crise, assim, de tentar entender, assim, mas não é cinema que eu quero fazer, eu quero... Mas o que é, fazer arte, O que é isso, Artes plásticas, artes visuais, é o quê, É sair da sala do cinema e ir para um outro espaço, mas que espaço é esse, Espaço positivo, é a rua, é o quê, assim? E aí eu tive 2 conversas oraculares, assim, muito curiosas. Uma foi com um amigo que é René Guerra, que mora em São Paulo, e ele tirou um tarô para mim, e a gente conversou e tal, e falou assim, olha, eu acho que você vai mexer com barro.
Isso em 2012. Aí eu falei... barro? Mas assim, tipo, eu nunca tinha feito nada manual, não era uma pessoa assim, né? Não era uma pessoa, assim, das manualidades, tipo, zero, assim, nada. Era, tipo, trabalhava no computador, cinema, edição, nerd, assim. Aí eu falei, nossa, que viagem, né? Tá bom, tá. Aí, 2012, passou. Aí, ainda em 2012, eu fui passar final de ano em Fortaleza com a minha família. E eu tava nessa fase muito doida, sem saber pra onde a minha vida tava indo. Tinha terminado um relacionamento e tal. Aí, eu fui jogar búzios com o pai de santo. tava né, visitando todos os oráculos possíveis. E aí, um pai de santo, né, de um terreiro que uma amiga frequentava. E aí, ele, assim, era bem sério e tal. Aí ele falou, dentre outras coisas, falou assim, olha, você vai mexer com carnaval. E eu falei assim, gente, carnaval, mas assim, minha adolescência inteira eu era assim, roqueira, gótica, tipo assim, não gostava de samba, tipo, assim, gente, carnaval, nada a ver, né? Tipo assim, tempo passa. Aí quando eu vejo, sei lá, não tão longe assim, mas tipo assim, 2013, 2014, 2015, começo a me interessar pela história da Carmen Miranda, pela figura, mas pensar num lado meio de fantasmagoria, né, de uma Carmen Miranda, assim, desse lado meio drag dela mesmo, né, queer e sei lá, uma coisa meio alien, fantasmagórica, monstruosa, sei lá, fui levando para esse lado, assim, e aí meu trabalho foi pegando carona nisso. Tô com quanto tempo, gente? Tá. Acabou, né? Não, aí só o último detalhe, né? Nem falei muito sobre o trabalho, mas enfim, o trabalho tá lá embaixo, vocês podem ver. Tem o site do Prêmio Pipa, tem várias fotos, tem entrevista que eu conto melhor sobre o trabalho, enfim. Mas aí... e aí, assim, na verdade, eu gosto muito de assistir escola de samba, né? Sempre gostei, assim, na TV, acho enfim, um evento belíssimo, maravilhoso. E aí, assim, né, depois que vim para o Rio e tal, comecei a ver os carros alegóricos, né, na Presidente Vargas. E, para mim, aquilo, assim, é o suprassumo da escultura, assim, né? Enfim, em algum momento fui chegando na escultura, comecei a fazer cerâmica também, tipo, ou seja, fui mexer com barro. Meu amigo do tarô estava certo, acabei indo mexer com barro. E essa semana a gente estava na montagem, aí virei para o Gabriel e falei assim, olha só, eu sou muito fã de carro alegórico, para mim, assim, são as coisas mais lindas do mundo. Posso ir trabalhar com vocês? Ou seja, gente, vou trabalhar com carnaval. Os oráculos estavam certos. Andréia. Ainda arrumou um emprego. Boa tarde, pessoal. Eu acho que hoje eu só preciso agradecer. Não tenho muito o que dizer. O trabalho, como a Darks falou, tá lá. Eu falo pra caramba, tem vários vídeos meus na internet, então dá pra ver também outras coisas. Mas, lembrando aqui, quando eu recebi o prêmio, eu fiquei muito emocionada, porque eu não imaginava isso. Vou chorar. Eu não sou de chorar. Quem está aqui comigo, que estudou comigo na UERJ, minhas amigas, sabem que todo mundo daquela turma entrou de paraquedas na UERJ. O curso de artes tinha 10 anos só na UERJ. E acho que os professores estavam criando um currículo meio sem saber o que era. A gente estava como aluno meio experimentando o que era aquilo. Ninguém sabia, de fato, o que era aquilo. E eu entrei de paraquedas porque, na hora de fazer a inscrição no vestibular, eu estava com a minha irmã, Andressa, e a gente é gêmea, né? E a gente escolhendo o que ia fazer, e eu não sabia o que eu queria da vida.
Ela falou, não, se inscreve nesse curso de artes aqui que você gosta de inventar umas coisas. E pode ser que você goste. E eu entrei, e mesmo sem saber o que era arte contemporânea e nada sobre arte, esse circuito que a gente habita hoje, eu fui me dedicando e me apaixonando por isso. Então, nunca foi uma coisa de imaginar esse lugar aqui agora. E eu nunca olhava muito longe, porque é isso, a gente não sabe o caminho que tem. É como se tivesse... Você só vê 3 passos à frente, você não vê muito mais de onde isso pode dar. Então, para mim, passou um filme na minha cabeça, assim, de caramba. Eu já estava feliz, antes do Prêmio Pipa, com o Prêmio Pipa mais ainda, e mais satisfeita. Eu falei, se for rolar até aqui, já está muito bom. Eu já fui muito mais longe do que eu imaginava. E eu só preciso agradecer, assim. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, minha mãe, que é minha musa inspiradora, primeira professora, minha mãe e meu pai que cata cadeira no lixão da universidade junto comigo. Minhas irmãs, que também são profs. Meus amigos que sempre apoiaram minha trajetória. Minhas amigas que estão aqui, que estudaram comigo lá na graduação na UERJ. Todo mundo que eu tenho encontrado nessa caminhada nas artes visuais, que, assim, dentro da universidade, principalmente, eu encontro muitas pessoas que apoiam, que torcem, que contribuem, que me inspiram, que botam a mão junto para fazer. Agradecer as profs e os profs que me ensinaram e que aprenderam comigo também. As estudantes, ex-estudantes da UERJ e da UFRJ e de todos os outros lugares que eu passei e que só me ensinaram a ser professora, e eu ainda estou aprendendo. Agradecer a todo mundo que se dedica à educação pública no Brasil, todos os professores e professoras da educação pública que estão numa situação muito complexa e, mesmo assim, estão dedicando e dando muito mais do que o salário, a carreira oferecem, assim, para eles. E é isso, assim, agradecer ao pessoal do Prêmio Pipa, agradecer... Eu fui investigar quem tinha me indicado, não sabia quem tinha me indicado. E aí, depois da indicação, eu falei, eu vou olhar quem eram as pessoas que estavam indicando, né? Aí eu olhei umas 2 pessoas que eu conhecia, que eu sabia que me conheciam, e aí eu fui atrás delas, né? Aí eu descobri a pessoa que me indicou. Não sei se eu posso dizer aqui quem é. Mas, enfim... guarda segredo. Mas eu quero agradecer essa pessoa que me indicou, que também foi uma surpresa, assim, feliz, surpresa, e me deixa muito honrada saber que eu fui indicada por essa pessoa. E agradecer ao pessoal da equipe do Prêmio Pipa, que foi excepcional, assim, desde o início. Foi um trabalho lindo e feito em paz, sabe? Com tranquilidade. Muito bom quando a gente trabalha com tranquilidade. E com dedicação, assim, agradecer a todos vocês, porque foi muito importante. E é isso, que a universidade seja o caminho para muitos outros premiados e premiadas e premiadas do Prêmio Pipa. É isso. Obrigada. Isso que você agradece. Andréia, isso que você agradeceu da gente, a gente agradece a vocês, porque não é todo ano que a gente pega um grupo tão bom de trabalhar. Às vezes, os artistas são ótimos, maravilhosos, mas tem algumas dificuldades. Vocês foram ótimos, e isso ajuda a fluir bem e dar tudo certo. E agora, então, Camilo, tem alguma pergunta? Pode abrir para o público. Eu só vou contar. A pergunta que eu tinha, eu ia fazer uma pergunta que eu recebi um WhatsApp, por acaso foi até de quem indicou a dupla, por acaso, e mandava dizendo parabéns pela ousadia de vocês colocarem eles como premiados. Mas a pergunta eu nem vou fazer, porque vocês já responderam, não é uma ousadia. O carnaval faz parte da arte brasileira mais do que tudo. Então, se alguém tiver alguma pergunta... Oi, boa tarde. A pergunta é para a Flávia sobre o processo.
Quer dizer, quando você, a sua obra ali, como é que você, quando você começa a fazer uma obra, o que você já tem de ideia de onde é que você vai dar, é sobre a questão da mídia ou da forma de trabalhar, quer dizer, porque pintura, não foto, não vídeo, que é uma coisa que a gente vê tão em comum, e aquelas pinceladas, né, que tem um traço muito pessoal, e depois quando é que você decide que a obra está pronta? Obrigada pela pergunta. Decidem por mim quando a obra está pronta, que é quando eu preciso fazer ela, colocar ela em exposição. Porque pra mim ela nunca tá pronta. Se ficar no meu ateliê, eu continuo pintando ela pra sempre. Que, inclusive, eu tenho uma pintura que eu tô pintando pra sempre, que eu me propus pintar ela até eu morrer, e aí eu vou fotografando as etapas dela ao longo desse percurso. Assim. Então, eu acho que a pintura é uma coisa que está sempre viva, ela está sempre transformando, mas o meu processo depende do momento, assim, depende do momento da pesquisa. Então, às vezes, por exemplo, quando eu estava pesquisando pornografia, eu ficava o dia inteiro no Pornhub, no Xvideos, que chegou uma hora que começou a me adoecer, assim, porque eu pensava no início assim, é só imagem, é só... Vou prestar atenção só na imagem. Só que com o tempo você fica ali olhando aquilo, olhando. E assim, eu não estou querendo demonizar a pornografia, que eu acho que a pornografia é importante. O problema é o olhar de quem está produzindo. Se é um olhar que está dominado por só um tipo de interesse, é problemático. Até por isso eu considero que o que eu faço também é pornografia, no sentido de que eu estou tratando de uma coisa sexual ali. Inclusive, eu acho que as minhas pinturas são um grande carnaval, porque está sempre ali sobre aqueles corpos em festa, assim, e em movimento, claro, Exu presente em tudo sempre. Então, às vezes, eu pego alguma imagem de referência, como era na pornografia, só que aí, quando chegou um momento que eu comecei a achar que aquilo estava demais para a minha saúde mental, eu comecei a partir do nada. Então, eu volto para o momento de quando eu desenhava corpos em movimento em Belo Horizonte, por exemplo, na rua, e aí eu começo simplesmente fazendo movimentos com o meu corpo, e vou deixando aqueles rastros ali na tela, até que eu começo a ver que está acontecendo alguma coisa. Então, a partir disso, eu começo a sugerir corpos, e aí eu gosto que o trabalho também tenha uma certa vida. Assim, eu não tenho vontade de impor uma coisa que eu quero no trabalho. Eu vou conversando com ele. O que você quer, o que você não quer. É sempre um diálogo, uma negociação, mas é totalmente sem planejamento. Eu não faço nenhum tipo de rascunho antes, nada. Tem muito a ver de uma relação de corpo mesmo, do meu corpo com aquilo, do movimento com o material. E é meio isso. Mais alguém? Boa tarde, todo mundo. Queria falar com esses dois maravilhosos. Só comentar que eu tive a oportunidade de ver o desfile de Exu. E eu estava lá vendo em casa e eu falei, gente, vai entrar Exu na avenida, não vou ficar aqui. 4 horas da manhã eu saí correndo, consegui um ingresso, entrei. E foi o carnaval mais incrível que eu vi na minha vida. Os pelos do braço arrepiaram do início ao fim. Foi uma coisa absurda. Então, acho que o carnaval, ele transcende de uma tal maneira, porque ele é performático, ele é escultórico, ele é vida, ele é uma coisa absurda, é uma engenharia emocional tão grande. Estou emocionada de falar isso, porque eu conto para todo mundo, sabe? Que foi o melhor. E eu frequento carnaval desde meus 8 anos de idade. Eu vou sempre. E esse foi o desfile que me marcou assim na vida, e vocês estão de parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Emociona a gente também, porque foi um carnaval fora do tempo, né? Quando a gente termina o carnaval de 2020, decretada a pandemia, a gente trancado em casa, e a gente falou, não, mas vamos divulgar o enredo do próximo ano, sim. E a gente decidiu esse enredo numa encruzilhada, comemorando o vice-campeonato de 2020. Então a gente falou, acho que agora para ganhar só com Exu. E tanto que na sinopse tem escrito Exu, a aposta mais alta, porque era de fato, acho que era um enredo que a gente queria já fazer há um tempo, e a gente falou, agora é o momento. E a gente lança um enredo no dia 13 de junho, só que sem data, né? A gente não sabia quando o carnaval ia acontecer novamente, então a gente lança para o infinito, a gente coloca o símbolo do infinito no lançamento do enredo e a gente aguarda, vai montando o projeto, desenvolvendo. Então foi um carnaval muito longo, muito extenso, e quando a gente chegou no final, adiou mais 2 meses, o carnaval foi para abril, e o nosso desfile aconteceu no dia 23 de abril, um sábado, dia de São Jorge. Então, assim, até para Exu ganhar foi numa loucura, não foi no tempo normal, foi em outro tempo.
Então é um carnaval que durou muito. No final a gente já estava muito esgotado para que finalizasse, né, aquele período. Mas é um carnaval que emociona muito a gente mesmo. A gente na construção, na saída dos carros. A gente nunca fica para a saída dos carros, porque é desesperador ver seu trabalho saindo pelo portão e passando em quebra-mola, se batendo todo até a avenida, tudo caindo, tudo quebra. Né? Teve uma alegoria desse ano, inclusive, que passou numa árvore, que era a terceira alegoria, que era toda de neon na lateral, com os nomes de Exu Escatiço na lateral, e todo o neon foi arrancado. Porque foi uma árvore que não foi podada. Então o carro foi remontado ali de 5 da manhã, só terminou 9 da noite, e a gente entrava na avenida perto das 4h30, 5 da manhã. Então, assim, é sempre um trauma. Então, esse carnaval ele marcou muito por isso. Era sempre algo que trazia emoção pra gente naquele momento. E aí, quando a escola foi entrar na avenida, foi uma paz. Foi uma paz. Tem um vídeo no YouTube que mostra isso. A escola parece que entra andando, assim, para concentração. E tudo calmo, tudo em silêncio. E aí começou a cantar o samba. É raro, né? Normalmente aquilo tá uma confusão. Vai, entra, puxa, dobra, faz manobra. Tem gente sem fantasia. E ali não, naquele ano foi uma paz completa, né, na concentração. Também só agradecer o Gabriel falando, a gente viaja nas memórias e é um desfile que não terminou, porque assim como a Flávia falou, quando o trabalho fica pronto, eu acho que nunca, mas ele tem que desfilar, então quando a escola entra na avenida a gente dá ele por pronto, ainda que a gente possa retrabalhar tudo isso em outros momentos, em outros espaços, em outros tempos, mas é um trabalho que tem uma dimensão rumo ao infinito mesmo, sem fim. Por isso que eu acredito que aparece tanto na nossa poética, esses inacabamentos, essa construção, essa dimensão do andaime, de algo que se assume enquanto experimento inacabado. E, de fato, é um desfile que ficou e que também, curiosamente, foi lido como algo muito ousado, muito diferente, quando, na verdade, é o óbvio desde que as escolas de samba existem, que é a saudação de si, das suas forças, das suas raízes. E é importante, né, nesse momento de agradecimentos coletivos aqui, a gente destacar isso, o quanto é importante que entendamos essa arte pública das escolas de samba enquanto algo que já tem 100 anos nessa cidade, retrabalhando expressões artísticas ainda anteriores a isso, que ocupam as ruas da cidade. Somos os primeiros carnavalescos premiados. Nosso amigo Leandro Vieira já foi indicado pelo Conselho do Pipa. No entanto, são dezenas, centenas de outros artistas que estamos representando aqui. Então a gente sente uma necessidade também de dividir esse momento, essa premiação com tantos fazedores, fazedoras de carnaval que propõem anualmente as suas propostas aí na rua com tanta potência. E obrigado por esse relato. São relatos como esses que deixam a gente sempre muito reenergizados, né? O desfile de Exu ele propõe um reenergizar do globo após um período tão enlutado, tão difícil para todo mundo. E esse retorno faz com que a gente receba uma dose extra de energia para continuar aí criando. Ainda tem um tempinho, se alguém quiser, senão a gente vai lá para curtir. Quer falar alguma coisa, Camilo? Eu gosto de falar, então vou falar. Não, é porque eu acho que essa, digamos assim, essa premiação, né, de uma dupla carnavalesca, isso remete muito também a uma história da arte, né? Se a gente for pensar, né, Heitor dos Prazeres, Flávio Império, enfim, né, toda a relação dos modernistas com o carnaval, e principalmente, né, ali já numa confluência, né, do moderno para o contemporâneo, os parangolés do Hélio Oiticica, e que em 65 ele vai mostrar isso no Museu de Arte Moderna, com os passistas da Mangueira, com, né, ritmistas da Mangueira, vai entrar no museu e é barrado, né, e faz uma espécie de um mini desfile pelo aterro do Flamengo, né, isso cria já era pós-ditadura, era uma exposição marcada, né, ali para ser, né, um primeiro enfrentamento da ditadura, chamado Opinião 65, e gera esse atrito em que o carnaval não era permitido dentro de um museu, né? Mas ele não se deu por rogado, o Hélio Oiticica não era um cara de abaixar a crina, e fez
o desfile pelo aterro, né? E isso depois, no dia seguinte, foi capa de vários jornais, e um galerista, na época, o Jean Boguit, dá uma declaração que eu acho bastante, né, inspirada, em que ele fala assim, olha, o Hélio de Sica é o Flash Gordon, que era uma personagem de ficção científica, é o Flash Gordon nacional, só que ele, em vez de atravessar, né, o espaço sideral, ele atravessa as classes sociais. E eu acho essa uma declaração muito inspirada. E depois, já o Hélio de Sica e os Parangolés, completamente inseridos no mundo da arte, já são obras canônicas, vai para uma grande exposição na Alemanha, que é a Documenta de Kassel, e a curadora, né, Catherine Davy, fica isso em 97, ele já tinha morrido há muito tempo, fica na dúvida, porque às vezes deixa os Parangolés cópias para as pessoas vestirem ou não, e ela lá fala, olha, o público que vem para uma exposição como a Documenta de Kassel, que é esse público de um certo turismo da arte, ele não tem o corpo que habita, né, o Parangolé. Então vamos deixar ele na parede, vamos botar as imagens, né, que tem, né, do pessoal da Mangueira e do próprio Hélio, né, vestindo e dançando, né, com os Parangolés, e ele fica como, né, pintura, né, na parede. Evidentemente que isso gerou também uma enorme polêmica, porque o que mostra o quanto essa energia performática vital do carnaval produz sempre atritos, né, fricções, isso, inadequações, como expor. O expor é uma coisa sempre muito delicada quando você traz a performance, né, e o corpo para dentro do espaço expositivo. Então, é muito interessante, né, esse momento, de uns tempos para cá, em que todos os outros corpos que se viram, né, excluídos, né, do espaço das artes estão entrando com o pé na porta, fazendo as coisas da maneira que tem que ser feita, que é o jeito que cada um faz, e isso produz essa inadequação poderosa, que são as exposições, né, quando elas dão voz e visibilidade para isso. Então, acho que isso é muito bom, ter essa turma toda aqui que tem essa energia, né, tão forte lá embaixo. Então, era isso. Eu tenho uma pergunta para Darks, pode ser? Eu comentei contigo lá embaixo sobre as formas das suas esculturas, né? Que é muito interessante a maneira como você vai criando e você olha de um lado, você vê a forma de um objeto, quando você olha de outro, você já não consegue mais identificar aquele que você olhou. E aí eu fiquei curioso com esse seu processo de criação. Como que ele acontece? Assim, você desenvolve um esboço ou ele vai acontecendo naturalmente e você já tem uma ideia quando você vai criar aquela forma ou a escultura ela vai se transformando e mudando? Porque isso acontece muito com a gente. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, na nossa cabeça vai mudando, vai alterando. Quando a gente vê, já é outra coisa que a gente apresenta. Então, eu faço muito pouco projeto, assim, quase nada. E, na verdade, eu sinto que o meu processo com escultura tem muito a ver com o meu processo também com filme, porque eu sempre trabalhei... Os meus filmes são muito filme de montagem, de ilha de edição, porque eu sempre trabalhei muito com material de arquivo, assim. E aí eu brinco, assim, que para mim é como se material de arquivo fosse um material escultórico também. E aí é muito processual também, né? Então, eu não... Por exemplo, com os filmes eu não tenho muito roteiro e tal. E com as esculturas é parecido, assim, eu não tenho projeto. Às vezes, assim, eu tenho uma ideia de uma forma. No caso, por exemplo, das cerâmicas, eu estou insistindo nessas formas de ovos, flores e vulcões, né? Então, assim, geralmente eu sei que vai ser uma das três. Mas, por exemplo, as flores surgiram... Na verdade, tanto os vulcões quanto as flores surgiram de ovos. Porque eu comecei a fazer os ovos de cerâmica, né, de barro, para queimar. E aí eu comecei a fazer muito grande. E aí eu estava começando a mexer com cerâmica, não tinha, né, muita técnica e tal.
E aí ficava pesado, e aí eles iam caindo. E aí eles dobravam e tal. Então, as flores surgiram de um erro, né, dos ovos. Então, é quase como se do ovo tivesse eclodido uma flor, assim. Então, tem muito essa coisa também de um erro do processo, né, que faz surgir uma forma nova, assim. E os vulcões também, às vezes o ovo ia ficando uma forma mais cônica e tal. E aí eu comecei a fazer os vulcões. E aí é isso, né? E é o processo, aí você vai... É uma conversa, né, com o trabalho, assim. Porque isso é o trabalho, né? A vida do trabalho, o trabalho falando com você também, né? E aí eu comecei a pensar, né? Que, sim, são 3 formas que têm a ver com, né, com vida, nascimento, né? Do ovo ali vai sair alguma coisa... A flor, né, é um órgão reprodutivo de uma planta ali, e do vulcão vai ter uma erupção. Então, né, as 3 formas têm uma ideia, assim, de... então, nesse caso, né, tem esse tema, assim, mas nas outras culturas eu vou trabalhando com material e é bem processual, é uma coisa bem de ateliê, assim, sabe? E eu acho o trabalho de ateliê importante porque... Você vai trabalhando, aí no dia seguinte você volta, aí tem uma coisa perto da outra que você não tinha reparado e aquilo te dá, sei lá, aquilo te fala alguma coisa e aquilo influencia o trabalho, né? Assim, então, é bem processual e, assim, eu imponho tanta coisa quanto o trabalho me impõe, assim, durante a feitura. Bom, gente, obrigada a vocês todos. E vamos lá ver um pouco mais lá da exposição. Quem tiver mais pergunta, vai atrás, já sabe quem é quem, vai atrás e pergunta. Obrigada.